Olá, meu nome é João e eu vou estar comentando um pouco mais com vocês a respeito da esfera financeira. O meu grupo é composto pela Geise, Eduarda, Viviane, Esther, Vanessa e Luiz Garisto. Eu fiquei responsável de trazer algumas argumentações sobre o que essa pandemia do novo Covid-19, ou também mais conhecido como coronavírus, tem provocado na economia brasileira. Bom, o coronavírus ele tem provocado abalos nos mercados mundiais e paralisando atividades econômicas no mundo todo. Vários países já têm adotado algumas medidas a fim de conter a expansão desse novo vírus. Para vários economistas e observadores, o choque econômico ele já é maior do que a crise financeira de 2008 e a economia mundial já entrou em recessão. As interrupções na atividade econômica e as incertezas sobre o futuro, elas têm provocado abalos no mercado brasileiro. O mercado brasileiro ele passou a estimar uma diminuição de 0,48% do PIB em 2020, segundo a última pesquisa Focus do Banco Central, e diversos bancos e consultorias avaliam que o país corre o risco de enfrentar uma nova recessão. Para o Produto Interno Bruto, o PIB de 2020, a previsão que antes era de um aumento de 1,48% passou a ser de 0,48%. Essa foi a sétima queda consecutiva do indicador. O dólar também superou pela primeira vez na história o patamar de R$ 5,20. A professora Keila, eu sou a Esther, você está falando um pouco sobre a esfera financeira. Então, devido a essa pandemia do Covid-19, houve uma redução das expectativas das atividades, que ela vem derrubando a economia mundial e tem colocado o mundo em um caminho de recessão. O PIB, que é o Produto Interno Bruto, ele é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. Então, mesmo com essa pandemia que está acontecendo, esse caos na economia mundial, o Ministério da Economia e o Banco Central revisaram as suas estimativas e passaram a prever uma estabilidade no PIB para este ano. E em 2019, segundo o IBGE, o PIB ele cresceu apenas 1,1%. Foi o crescimento mais fraco dentro de 3 anos. E para o próximo ano, há uma previsão de crescimento do PIB, que ela foi mantida em 2,5%. Muitas empresas aqui do Brasil já adiaram o lançamento de livros que tinha previsto para março, abril, maio. A questão das vendas no supermercado dos livros pode ser uma alternativa a ser utilizada pelo Brasil. Outra empresa, ela também criou um cartão quarentena. É um cartão presente onde nos valores de 150, 300 e 500 reais, que elas podem ser utilizadas por tempo indeterminado. Isso também foi uma das alternativas achadas por uma das livrarias, né? Outras empresas também já têm encaminhado ofícios ao ministro da Economia, ao presidente, para que possam ajudar de alguma forma essas indústrias, porque senão com certeza elas serão fechadas e afetarão diretamente todos os funcionários. Para algumas editoras brasileiras, elas têm uma folga, uma reserva. Outras, elas já trabalham com o mercado online, né, que tem sido também muito utilizado, já que os livros podem ser entregues através de correios e também tem os livros online, os e-books. Isso também tem ajudado a manter um pouco essas empresas, mas elas sofrerão com toda certeza. O impacto das vendas deve ser enorme e isso afeta diretamente a indústria do livro, por conta da pandemia que afeta o mundo. A economista Mariana Bueno, da Nielsen Books, que há mais de uma década acompanha a evolução do mercado brasileiro, fez uma análise que poderá acontecer com a economia do livro neste ano. Ela trouxe algumas informações preliminares de outros mercados, como a Itália e a Espanha. A Itália já perdeu 75% de suas vendas nos livros e a Espanha também já perdeu. Só que a Espanha, ela traz
uma informação bem interessante que o Brasil pode se utilizar. Com essa questão do isolamento e de quarentena, muitas pessoas têm ficado em casa e saído apenas para ir para supermercados. E na Espanha, as vendas nos supermercados aumentaram aproximadamente 35% das vendas. A gente está falando sobre a esfera financeira e eu vou falar sobre uma reportagem que saiu no site da Rural Business sobre a exportação de carne e de soja para os outros países. Segundo eles, esse mercado, ao contrário do que as mídias estão dizendo, ele ainda está aquecido. E pelo que eles estão prevendo, só na exportação de soja vai ter um aumento de 12% e a exportação de carne vai ter um aumento de 18% se continuar nesse patamar que está nessa época de Covid-19. Segundo eles, também eles dizem que está acontecendo uma jogada de marketing dentro das mídias para que o brasileiro compre menos carne, soja, para que sobre mais para exportação. Eles dizem que o que levou isso é que, como o dólar está em alta, então a exportação está se tornando um atrativo muito grande para os grandes abatedores do nosso país. Então eles dizem que eles querem que a gente compre menos, né, para que sobre mais para eles exportar e assim o lucro deles seja maior, porque quanto mais eles exportam nessa época que o dólar está mais caro, mais lucro eles vão poder obter com o mesmo tanto que eles venderiam em outra época, se tivesse tudo normal. Boa tarde, vou estar falando um pouquinho do cenário do Brasil, né? Como que tá as transações comerciais nossas com os efeitos da pandemia aí. Então, eu pesquisei agora atual, né? Então, em janeiro e fevereiro, as nossas trocas comerciais tiveram uma queda de 33,1% referente ao mesmo período do ano passado, do ano de 2019. E a Secretaria do Comércio Exterior, ela avalia que o resultado da balança comercial do país no primeiro trimestre deste ano foi influenciado por um comércio mundial pouco dinâmico, que foi agravado pela pandemia, né, o Covid-19. Segundo esse documento, os países têm adotado medidas severas para reduzir o ritmo de contágio e as ações de isolamento atingem cerca de 1/3 da população mundial. A China, como todos sabem, é o maior parceiro comercial do Brasil, que adotou essas medidas de isolamento social no fim de janeiro. A Secretaria destaca que as exportações brasileiras para a China cresceram 4,3% no trimestre, em relação ao mesmo período do ano anterior, principalmente por conta de maiores vendas de carne bovina, suína, minério de ferro, soja e algodão. E também chama atenção para Eu vou falar um pouquinho da Bolsa de Valores no Brasil durante a epidemia. No mês de fevereiro a março, o Brasil vem sofrendo com uma nova doença chamada coronavírus, que está se alastrando pelo mundo todo de uma forma muito rápida. Com isso, os mercados financeiros estão em pânico, refletido em quedas consideráveis consecutivas nas bolsas de valores. Em São Paulo, a Bolsa de Valores teve uma sessão de fortes perdas. O Ibovespa, índice de referência no mercado acionário brasileiro, teve uma queda de 25,08%. Devido à forte queda, as operações na B3 foram suspensas 2 vezes ao longo do dia, quando foi acionado o Circuit Breaker, um mecanismo de proteção que é ativado quando há quedas expressivas nas operações. As ações que mais sofreram no mercado brasileiro foi a da resseguradora IRB, que perdeu 61%, das companhias aéreas Gol e Azul, que perderam 54% e 46%, respectivamente, e as ações ordinárias e preferenciais da Petrobras, que caíram 47% e 46%. As principais justificativas para as quedas têm a ver com a epidemia e com a queda no preço do petróleo.
O coronavírus também teve um impacto direto nas companhias aéreas, já que o turismo ficou prejudicado, com muitas pessoas cancelando ou adiando viagens por conta da epidemia. Outra justificativa é que muitos dos gastos dessas empresas são em dólar. Com a apreciação da moeda americana, os custos delas aumentaram ainda mais. No mesmo período analisado, as companhias que se deram melhor também caíram, mas o tombo foi mais brando. Raia Drogasil caiu 6,25%, Carrefour 4,93%, Telefônica 4,22%, Hypera 3,87% e Taesa 3,41%. Segundo os analistas, o bom desempenho, ou menos pior, dessas companhias é justificada principalmente pelo pouco efeito do coronavírus, ou até pelas consequências positivas trazidas pela doença. A analista também dá a mesma explicação sobre o Carrefour, que também pode ver um aumento de receitas com pessoas fazendo estoques de compras. No caso da Telefônica Brasil e Taesa, os analistas apontam os bons dividendos distribuídos pelas companhias, o que faz com que seus investidores continuem com esse papel em suas carteiras. O fato de as empresas também serem fornecedoras de serviços também é uma vantagem, já que a demanda de seus produtos não deve ser tão afetada. A gente também não pode deixar de falar do agronegócio, um dos seus setores, os setores das flores, que com essa crise tem perdido cerca de 75% das vendas, porque o consumidor final de flores eram os eventos, né? Festa, casamentos, exposições, e com a crise mundial do Covid-19 não está tendo mais festa. Foi o consumidor final que cessou, né, para eles. Eles teriam também os supermercados, loja especializada, mas as pessoas também estão deixando de comprar porque não pode sair de casa, e esse é um setor que gera uma riqueza muito grande para o Brasil. Tem um PIB de cerca de 5 bilhões de reais, gera cerca de 3 bilhões de impostos, então é uma perda muito grande para o Brasil também. É uma questão financeira assim, que tem que ser bem observada de perto, já que tem crescido bastante os setores de flores no Brasil. Bom dia, professora Keila. Bom dia, pessoal. Tudo bem? O nosso grupo, composto por mim, Alex, André, Caio, Diego e o Vitor Marchand, a gente ficou com a esfera tecnológica. Como o próprio nome já diz, esfera, né? Uma definição científica seria uma sequência de pontos interligados em todos os sentidos no mesmo eixo comum, né, que seria a tecnologia, né? Ou seja, todo o planeta, todo o globo terrestre ligados no mesmo sentido na área da tecnologia, né? Para que haja o avanço, o desenvolvimento no planeta, né? Bom, pessoal, a esfera tecnológica, a gente vê que o século XXI, no qual a gente está inserido, a gente está vivendo, está marcado como a era da tecnologia. A gente vê que há 10 anos atrás não tinha aparelho celular com Android, acesso à internet como tem hoje, carros com airbag, com câmera de ré. Hoje, inúmeras tecnologias, né, muito avançada, coisa de 5, 10 anos atrás não existia. Então, nós estamos vivendo na era da tecnologia, a tecnologia está avançando rapidamente e nós precisamos, como empreendedores, como administradores, estar atentos a esse avanço da tecnologia, porque ela pode impactar diretamente os nossos negócios, né? Existem algumas áreas da tecnologia mais atuais que estão em constante desenvolvimento e que é necessária uma atenção especial da nossa parte, que seria as tecnologias atuais, que é a microeletrônica, nanotecnologia, biotecnologia, novas fontes de energia e tecnologias da informação. Então, nós precisamos estar atentos a essas tecnologias. Começando o nosso trabalho, eu vou falar um pouco sobre a microeletrônica. O próprio nome já diz micro, né? Algo pequeno. Lembra também de chips, né? Hoje, essa tecnologia está presente em praticamente todas as áreas na face da Terra. Medicina, agropecuária, na indústria, na segurança,
na comunicação, no ensino. Essas aulas agora de EAD está sendo possível graças à microeletrônica. São sistemas computacionais que precisam de microchip, microsistemas, né? E coisas minuciosas, detalhado, que só através da microeletrônica que isso é possível, né? Então nós precisamos, como gestores, estar atento a esse avanço tecnológico, porque as nossas empresas, né, as empresas em geral, buscam o quê? Reduzir os custos e ampliar os lucros, né? Então, essas tecnologias, ela afeta diretamente a parte de produção, tanto na parte de dentro da indústria da produção do produto, quanto o próprio produto final, né? Então, nós precisamos estar atentos. E essas áreas no qual eu citei seriam grandemente afetadas, elas estariam muito limitadas se não existisse a microeletrônica, né? Os meus colegas aqui, eles vão estar falando sobre a nanotecnologia, a biotecnologia, né? E eu espero que vocês possam compreender a importância da esfera tecnológica. Obrigado. Prosseguindo, vamos falar da nanotecnologia, que nada mais é do que a manipulação da matéria em nanoescala, ou seja, em pequena escala. A tecnologia, como todos os países do mundo têm tomado consciência disso, está cada vez ficando mais rápida e ela vem para facilitar a vida de todo mundo. Sendo assim, a nanotecnologia é uma tecnologia que muitos pensávamos como a tecnologia do futuro, só que na realidade ela já chegou faz um tempo. O Brasil demorou um pouco para se atentar a isso, mas tem tomado cada vez mais consciência e investido cada vez mais pesado em nanotecnologia. Hoje, a nanotecnologia é usada em suprimentos como pasta de dente, creme de barbear, protetor solar, que são coisas mais superficiais. Futuramente, existem projetos e já projetos testados da nanotecnologia sendo usada em nanorobôs para, aí sim, fazer até, quem sabe, a cura do câncer. Por isso, a nanotecnologia faz parte e é primordial na revolução que nós vamos passar e já estamos passando, a revolução tecnológica, onde nós vamos entrar em algo que nós ainda não conhecemos, que os nossos olhos não podem ver, porque a nanotecnologia não faz parte daquilo que os olhos podem ver, mas sim. Boa noite, pessoal. Meu nome é Diego. Vou estar falando agora um pouco sobre biotecnologia. Biotecnologia são os conhecimentos aplicados que visam o desenvolvimento de técnicas e ações que venham contribuir com a resolução de problemas. Biotecnologia nada mais é que resolver, amenizar ou melhorar problemas causados pelo homem, pela ação humana. Em relação à agricultura, a gente pode ver biotecnologia nos alimentos transgênicos, que são geneticamente melhorados. Com essa melhora, eles usam menos agrotóxico e faz menos mal à sua ingestão do que os alimentos que não são geneticamente melhorados. A gente pode ver isso também na pecuária, com melhoramento de embrião de determinado tipo de gado. Você pega um determinado tipo de gado que não é tão bom para o comércio de carne, não é um gado que dá muita carne. E com esse melhoramento genético feito com a biotecnologia, esse gado melhora os aspectos e pode ser um animal que tenha muito mais performance, muito mais mercado focado no ramo de carne, com esse melhoramento. A gente pode ver também biotecnologia na criação de gado, continuando no fator, com medicamentos, vacinas, rações, tudo em si tem o fator da biotecnologia integrado, melhorando fatores que são carentes, que não tenham tanta ênfase. A biotecnologia vem com melhoramentos embrionários, plantas transgênicas, melhorando todo o fator para que consiga extrair o máximo desse produto,
desse item que foi geneticamente melhorado. Biotecnologia hoje está muito presente, muito forte nesse ramo, tanto da agricultura, tanto da pecuária. A gente vê muito isso. Basicamente, biotecnologia é isso. Bom, boa noite, pessoal. Vou continuar aí falando sobre da esfera tecnológica. Vou voltar para o assunto de novas fontes de energia, dando continuidade no nosso trabalho aí. E o que seria novas fontes de energia? Seriam as fontes de energia limpa, né? Energias renováveis, energias que são, vamos dizer, ambientalmente falando, né, limpas. Energia solar, energia eólica, que é do vento, né? Elas estão disponíveis no nosso Brasil, no nosso mundo inteiro, né? E não se acabam, vamos dizer. Pode usar ela o que for, né? Uma quantidade ilimitada, que não vai fazer nenhum mal, vamos dizer, para energia solar, para energia eólica. Não vai fazer um mal para o vento, usar ele para energia. Então, são energias limpas. O nosso país tem investido bastante nisso, a gente tem visto cada vez mais, né, empresas que tinham grandes gastos, né, de energia, tem investido nessa parte de energia, por exemplo, solar, né, diminuindo bastante aí seu custo de energia e também ajudando, né, vamos dizer, sendo limpa, né, ajudando ao nosso meio ambiente, né? Então é uma boa causa. Bem, eu vou falar sobre 4 das 8 tecnologias que impulsionarão em 2020, que seriam os destaques das tecnologias de 2020 perante a globalização. Uma delas é a automação de processos robóticos, que seria o uso de robôs para fazer uma linha de produção repetitiva usando a parte robótica. Então isso aceleraria bastante o processo na produção de produtos e diminuiria a quantidade de pessoas mexendo nessa parte aí. Outra que está em questão também é a inteligência artificial. O que é a inteligência artificial? Ela ajuda as pessoas a resolver alguns problemas técnicos na parte tecnológica e com isso diminui o tempo de manutenção. Isso facilita bastante e ajuda bastante em firmas que não podem parar o processo de fabricação ou de industrialização. Essa tecnologia eles já estão há muito tempo trabalhando nisso e com isso logo em 2020 eles já vão lançar esse processo aí. Já está em estudo e eles estão vendo que isso facilita bastante as coisas dentro de uma empresa. Temos também o DataOps, que são um programa para gerenciar essa inteligência artificial, que vai ajudar as pessoas no quesito de dados e informações da empresa. São empresas que mexem com realizamento de dados e então essa parte vai facilitar bastante no gerenciamento, né, de dados da empresa. E por último, a vídeo e comunicação unificada, que é o que? Eles descobriram que hoje o poder do vídeo ele tem uma grande influência, tanto para ajudar no marketing da empresa, como agilizar nos processos industriais. Então, esses são os 4 tópicos que eu escolhi para desenvolver. São partes tecnológicas, parte de inteligência artificial. Isso em 2020 vai revolucionar muitas coisas, vai acelerar muito o processo e acredito que isso aí vai mudar bastante e as pessoas vão ter que se atualizar quanto a isso, porque a partir de 2020 as coisas vão mudar bastante, então a gente tem que estar atualizado sempre. Boa noite, professora Keila, boa noite, pessoal. Concluindo o nosso trabalho, eu vou falar sobre as últimas 4 tecnologias que poderão impulsionar o seu negócio em 2020
que é a tecnologia 5G, os containers, experiências imersivas, IoT e Edge Computing, né? Eu vou ser bem breve, né, que isso não vem ao caso, não interessa para a gente agora, né, o que significa o 5G. A gente sabe da rede 3G, 2G, né, 4G. A rede 5G nada mais é que uma nova tecnologia de transporte de dados móveis, né, que vai aí beneficiar muitas empresas porque vai ter uma maior velocidade, né, de conexão para fazer downloads, arquivos, né, facilitando a conexão de máquina a máquina, de homem a máquina. Então todo empreendedor precisa ter uma visão aberta, precisa estar atento à esfera tecnológica que está em constante evolução, em constante modernização, em constante mudança, né? E tem os containers. Ao primeiro instante, quando a gente ouve a palavra container, a gente logo lembra daqueles de transporte, né, nos navios cargueiros, mas não é isso, tá? Esses containers aqui, eles são usados em ambientes de produção de softwares, que nada mais é do que uma plataforma de virtualização, né, que permite rodar vários sistemas ao mesmo tempo, né, sem pesar, sem travar. Então, sim, empresas da área da tecnologia, né, que trabalham com TI, eles têm que estar atentos a essas tecnologias, né, a evolução tecnológica, né? E os containers, eles oferecem essa facilidade de você armazenar no mesmo local vários sistemas e de rodar eles ao mesmo tempo, né? Tem também experiências imersivas, né, que é a realidade aumentada, a realidade virtual e a realidade mista. O que é isso, né? Ela permite a criação de plataformas interativas com o intuito de levar o consumidor a um nível mais ampliado e imersivo de interação com o negócio. Por exemplo, o aeroporto. Às vezes uma pessoa quer fazer uma viagem, ou é a primeira vez que vai viajar, que vai, né, andar vai utilizar o avião. Através dessa experiência imersiva, dessa realidade aumentada, ele pode mergulhar numa plataforma onde ele vai experimentar, vai ter a sensação de que ele está voando, como se ele realmente está vivendo aquela situação. Igual aqueles filmes de ficção científica que a gente assiste, que você coloca um óculos 3D e você sai dessa realidade e entra numa realidade virtual. Essa experiência imersiva vai vai mergulhar o consumidor dentro dessas plataformas. É muito interessante. E tem o IoT e o Edge Computing, né, que nada mais é do que uma rede de dispositivo de borda abrangendo qualquer coisa que estiver conectada, desde carros sem motorista e até drones e dispositivos de internet das coisas. Então, assim, todo empreendedor, toda empresa, né, que busca reduzir os seus custos, ampliar o seu faturamento, o seu lucro, ela precisa estar atenta às novas tecnologias que estão surgindo no mercado, né? Precisa estar se adaptando, precisa estar buscando sempre novos conhecimentos. Então, assim, como a gente aprendeu, né, na aula da professora sobre as esferas, né, da globalização, a esfera tecnológica ela está em constante mudança. E com a influência, né, de outros países, de conhecimentos de outros países, essa esfera está em constante evolução e nós precisamos estar evoluindo juntamente com elas. E aqui a gente termina a nossa apresentação e eu espero que vocês possam ter compreendido bem. Deus abençoe, obrigado. Então, né, boa tarde e boa noite, depende da hora para quem está assistindo esse vídeo. Eu vou falar um pouco da globalização produtiva, né, no Brasil. O aspecto da globalização produtiva afetou a produção brasileira, né? Desde os anos da década de 50, que as empresas, as montadoras de carro vieram para cá, instalaram suas multinacionais, ou seja, são produtos internacionais com peças internacionais produzidos no Brasil, ou seja, a produtividade, a produção externa refletiu diretamente na produção interna nossa. Também hoje contamos com muitas empresas nacionais que contam com filiais fora do país, né? A gente pode dar alguns exemplos, como nós vamos falar, mas eu posso adiantar alguns, como a Natura, e enfim.
Então, são multinacionais, ou seja, empresas com sede no seu país de origem, que conta com centro de distribuições, ou até mesmo, não na verdade só o centro de distribuições, né? Até mesmo a produção mesmo em outros países, né? Produzem as peças em outros países. Que são multinacionais. A gente tem o exemplo da Apple, com sede em São Paulo, a Toyota, que é da origem do Japão, mas tem fábrica aqui em São Bernardo do Campo. Temos a Volkswagen, de origem alemã, a Johnson & Johnson, em São José do Campo, a Nestlé, que é de origem suíça e tem sede em São Paulo, e tem mais 8 filiais espalhadas pelo sudeste brasileiro. Esse processo de globalização, de ter essas multinacionais, ele vem para proporcionar mais tecnologia de aparatos de outros países. Essas empresas também vêm com o intuito de expandir o mercado deles, conseguir mais consumidores para aumentar a lucratividade deles. Primeiramente, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo o vídeo. Eu vou estar falando um pouquinho dos benefícios que as multinacionais têm ao entrar no Brasil. Primeiramente, qual seria? O mercado consumidor brasileiro é um mercado muito amplo. O Brasil também tem uma boa infraestrutura. Uma outra coisa também, o Brasil, como podemos dizer, as empresas, ela deixa de ser cobrado pelo Brasil, a empresa é isenta de certos impostos, diminuindo os custos. Além do Brasil ter uma boa infraestrutura, o Brasil também tem uma boa mão de obra que ainda é desvalorizada e de baixo custo, facilitando assim para a empresa também. Olá pessoal, eu vim dar continuidade aí à explicação referente aí às empresas que fabricam fora do país. E as que lideram em um ranking que criaram é a Odebrecht e Gerdau. Bom, esse ranking ele foi elaborado aí com critérios, né, de índice aí de transnacionalidade. Então, ele vai ter aí um composto de 3 números básicos, né, referente ao quanto aí a receita total da empresa, né, lá no exterior, também quanto ao ativos aí fora do país que essa empresa tem. E através também do quantos funcionários que a empresa aí emprega no exterior, né, para fora do Brasil. Quanto que aí no estrangeiro eles têm quantidade de funcionários deles. E uma dessas empresas aí, que são mais de 30 empresas, se não me engano, é bastante empresa, e muitas dessas empresas também eu não conhecia, que não sabia que fabricava fora do país e tudo mais. Uma delas são o JBS, a Vale, a Embraer e o Marco Polo também faz parte aí desse ranking. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos e eu vou falar um pouco sobre as características da esfera produtiva. A esfera produtiva é o processo da integração das estruturas produtivas domésticas em uma estrutura produtiva internacional. A dimensão produtiva da globalização é um de seus aspectos mais complexos e difíceis de ser tratado. Está diretamente vinculado a questões de tecnologia, organização industrial e investimento internacional. O que caracteriza o investimento direto é o controle. Este pode se dar através da aquisição de uma empresa existente, pela criação de uma companhia nova ou novos investimentos em empresas coligadas à essência dessas operações e o controle da gestão empresarial. É isso. Olá pessoal, então vamos aí dar continuidade ao que o Carlos estava falando sobre as características da esfera produtiva. Aqui no texto diz o seguinte: a esfera produtiva é caracterizada por sua estrutura fundada na existência de várias unidades operacionais distintas, com diferentes funções produtivas que operam em conjunção atividades de distribuição e pesquisa,
administradas por uma hierarquia de executivos, tá? Agora que o que a professora passou para a gente na aula é exatamente isso, é a integração da produção, né? E como que é feita essa integração? Através de filiais colocadas em outros países, né? Unidades de produção, fábricas, né? Diferentes funções produtivas ali em cada local, divisão do ciclo produtivo, né? E também através de incentivos, né? Incentivos na onde, né? Na questão dos impostos, né? Mão de obra, né? Mais barata, matéria-prima e assim vai, terrenos. Então é dessa forma aí que é feita essa integração.